Se desligue um pouco desse mundo material. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, quebra as cadeias, quebra os grilhões, traz vida aos corações, quebra as cadeias, quebra os grilhões, traz a vida aos corações. Feche os seus olhos. Abra o coração. Ore em mistérios. Ore em mistérios. Unção vem, unção vem, unção vem sobre mim. Unção vem, unção vem, unção vem sobre nós. Vem com tua unção, vem com tua glória, vem com teu amor, vem com teu poder. Opera, opera, Espírito de Deus. Opera, opera, Espírito de Deus. Tu tens liberdade de agir em nosso coração. Haja, Senhor, haja, Senhor, haja luz, haja luz, haja luz sobre a tua mente, haja luz sobre o teu coração, haja luz sobre o teu espírito, haja luz sobre a tua alma, haja luz sobre o teu corpo. Emanai, andei, 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 suideno andei, clamai, andei, rimiano andei, suiculeria lai, andei, miano andei. Suirie, suirie, suirie. Shodenai, tristeza vai embora, vai embora, não há lugar pra ti. Tristeza vai embora, angústia sai daqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda tristeza, toda angústia, todo desânimo, Shodenai, ande minha no ande clamai, rimi limi cleri ande balabasho,
com tua unção, vem com tua glória, vem com teu amor, vem com teu poder, Senhor. Muda nossa história, muda a situação, muda a nossa vida, muda o nosso coração. Vem e muda, transforma, renova. Haja Espírito de Deus. Continue com seus olhos fechados, mas com seu ouvido aberto. Shemanai andei. O Espírito Santo diz ao meu espírito que estava havendo uma soma no mundo espiritual, uma soma de tristezas, uma soma de angústia. Alguns já vieram tristes, alguns já vieram angustiados. Situações, problemas, adversidades, preocupações. Mas alguns começaram a sentir isso depois que começou o culto. É porque estava havendo uma soma disso no reino espiritual. Mas já foi embora, já foi embora. A alegria do Senhor é a nossa força. Continue orando em línguas. Amahamanou de andenene machei andei clamar. Sundericlérias, andei, e minha mama sudei, deixai. Adêmias, névias no declama, lama suderrai. Santo. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar, assim ó, e prostrado ficar rendido. Se prostre diante do Senhor. Adorar, adorar, adorar. Adorar, adorar e prostrado ficar em te adorar. Vou me prostrar. Quero ver a igreja prostrada. Vou te adorar. Solta a voz e canta para Ele. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, adorar, 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 contigo. Adorar, adorar. Aplauda aquele que vive e reina para sempre. Obrigado, Senhor. Bem forte, como Ele merece ser aplaudido. Aleluia. Glória ao Senhor. Estejam assentados, queridos. Aleluia.
Deus seja louvado para todo sempre. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Como nós falamos, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre o tema Heróis da Fé, baseado em Hebreus capítulo 11. Falamos sobre Abel e aprendemos e entendemos que a fé é importante não apenas para recebermos, mas principalmente também para oferecermos a Deus o melhor que Ele merece. E Abel nos ensinou isso. Hoje nós vamos ver a história de um homem que resolveu simplesmente andar com Deus. Vamos ver a história de Enoque. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Vamos ver em Gênesis capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, do versículo 21 ao 24. Gênesis. Aos 65 anos, criança ainda, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, ainda jovem, 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. Depois vocês vão entender, porque eu falei que com 65 anos ele era uma criança, com 300 anos ele era um jovem. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então nós vamos ver essa história de alguém que ousou ser diferente. O que nós aprendemos então com Enoque? A primeira lição, e eu acho tão tremendo como com tão poucas palavras, a Bíblia fala tão pouco. Na verdade, fala isso aqui de Enoque. Mas um homem que não experimentou a morte, ele foi transladado ou arrebatado. Deus o tomou para si. Óbvio que isso ocorreu porque ele atingiu um nível de espiritualidade tão grande que Deus o tomou para si, sem ele morrer. Isso é muito forte. Eu disse, são poucas palavras, mas por trás disso nós vamos aprender coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu aprendo é que é possível manter uma espiritualidade acima da média, mesmo que haja degradação ao redor. É possível você manter uma espiritualidade acima da média, mesmo que ao seu redor só haja corrupção, pecado. No capítulo seguinte, nós sabemos que às vezes de um capítulo para o outro, de um versículo para o outro, pode significar um tempo muito grande, mas o contexto, logo após o capítulo 5, entra no capítulo 6, que fala sobre a corrupção do gênero humano, e que depois vem então inclusive a Torre de Babel, a confusão das línguas e tudo mais. Mas a Bíblia fala que houve uma corrupção geral. Então podemos sim afirmar sem sombra de dúvidas que Enoque viveu essa época de uma corrupção geral do gênero humano, mas ele ousou ser diferente. Então é possível sim. Não adianta você ficar aí se enganando com falsos discursos, como diz a Bíblia, dizendo, é difícil, nos dias de hoje, televisão, internet, com tanto acesso às coisas erradas, não dá para servir a Deus como se deveria servir. Isso é mentira do diabo. Isso é desculpa para quem não quer andar com Deus. Não estou dizendo para você, sou aqui sincero, franco em dizer, não estou esperando que você se torne um Enoque. Mas sabe qual é o nosso problema? Ele ousou viver um alto nível, enquanto nós, a maioria de nós, escolhe viver na mediocridade, quer dizer, abaixo da média. Então,
eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Se você conseguir atingir a espiritualidade de Enoque, amém. Já aproveito para me despedir de você. Vá em paz. Que Deus te abençoe, né? Lógico que Ele vai te abençoar, porque você vai para Ele. Mas eu estou dizendo para você nesta noite, crescer um pouco mais na sua espiritualidade. Não ficar abaixo da média. Não ficar numa vida rasa espiritualmente, na mediocridade, cheio de desculpas. Enoque ousou ser diferente. E o fator idade, escute isso, jovens, não vem com desculpa de fator idade. Ah, eu sou jovem ainda. Quem sabe quando eu crescer, quem sabe quando eu casar, ou quem sabe quando eu amadurecer mais. Porque nós estamos falando de um jovem. Sim, 300 anos. Era jovem. O filho dele, Matusalém, viveu 969 anos. Ele viveu 365. Seria hoje uma pessoa viver 90 anos e estarmos falando de alguém com 30. Essa é a proporção. Ah, não, é outra conta. São 969 anos. E ele foram 365, sim. Literalmente. Era outra época. Depois, sim, Deus disse: serão os anos do homem 120. Lá na frente, Deus estabelece 120 anos. E depois, diminuiu mais ainda. O Salmo 90 fala que a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos. E se alguns tiverem um pouquinho mais de força, estão cansados e enfadados da vida. Simples assim. Então nós estamos falando de um jovem, sim, de 365 anos. Era moço ainda. Então o fator idade não significa nada. Ah, pastor, é difícil servir a Deus. Eu sou jovem ainda. O mundo tem tanto para oferecer. Pode ter certeza que tinha para Enoque também. Ou você acha que não tinha mulher naquela época? Tanto tinha que ele gerou filhos e filhas. Ele era casado. Tinha sexo já. Não tinha televisão. Não tinha internet. Mas era até pior, porque hoje tem muitos que ficam fazendo sexo virtual. Fica vendo, né, os outros fazer sexo na internet. Os outros estão fazendo. Naquela época não tinha, o cara fazia direto, né? Se quisesse errar, né? Se quisesse adulterar, se quisesse se prostituir. Então, não vem com desculpa de idade. Não vem querer adiar para depois que você ficar mais velho, amadurecer. Inclusive você que nos visita. Como eu disse na mensagem sobre Abel, Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de sobras, mas é o que as pessoas oferecem para Deus, inclusive com a sua vida. Eu vou curtir a vida, quando eu ficar mais velho, aí eu venho para a igreja. Ou seja, quando eu tiver só um caco, o melhor de mim eu dou para o diabo. E aí quando eu tiver um caco, que não tiver conseguindo mais nada, aí eu venho para a igreja. Já é um erro pensar assim. Outro erro é: quem garante que vai estar vivo amanhã? Quem pode dizer: não, eu estou vivo amanhã? Nenhum de nós podemos garantir, porque a nossa vida não está nas nossas mãos. Então o fator idade não significa nada. Tem que falar assim: o casamento. O casamento estorva, o casamento atrapalha. Se eu soubesse eu não tinha casado. Eu quero servir a Deus, agora o meu casamento está atrapalhando. Ele era casado, ele teve filhos. O casamento não atrapalhou nada dele andar com Deus. Ele não deixou acontecer. Ele não deixou. Ou vocês acham que 365 anos eles nunca tiveram uma briguinha? Nós, com 30 anos de casado, já fechamos o tempo quantas vezes? Eu e essa aí. Já ficou com o olho roxo para largar a mão de ser besta. Depois você tira isso aí. Não põe no YouTube não. Bom, se alguém estiver assistindo no YouTube, é brincadeira.
até certo ponto. Vai dizer que ele não teve discussão com a esposa, nunca teve nenhum problema? Teve. Mas ele não deixou afetar. Ele continuou andando com Deus. Filhos, meus filhos me atrapalham. Meu Deus, que filhos. Ele teve filhos e filhas. Para aquele que quer dizer, não, se tiver só filho, filha dá muito problema. Outro fala, não, filho dá muito problema. Ele teve filhos e filhas. E está no plural. E olha, com 300 anos dá para fazer muito filho. E ele era jovem ainda. Então dava para fazer muito filho. Inclusive, era plano de Deus isso. Deus estabeleceu assim, porque eles estavam povoando a terra. Era uma ordem de Deus. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Se eles fossem como nós, tendo 2, 3, até hoje não tinha um país formado ainda. Então eles tiveram muitos filhos. Mas isso não impediu dele andar com Deus. Então, a corrupção ao redor, a corrupção geral ao redor, não é fator que nos impede de andar com Deus. Família, casamento, não é fator que nos impede de andar com Deus. Filhos não são fatores que nos impedem de andar com Deus. Idade, nada disso atrapalha. Quando você quer, você arruma um jeito. Quando você não quer, você só arruma desculpa. E como eu sempre concluo dizendo, chega de arrumar desculpas e vamos arrumar um jeito de andar com Deus. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome, Pai. E eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida, para as nossas vidas nesta noite. Por favor, se você quiser, abra aí, porque não vai estar colocado no projetor. Eu quero profetizar, porque foi essa ordem que eu recebi do Senhor. Profetizar no sentido de ser condicional, porque aqui Deus está falando que Ele vai andar conosco. Levítico capítulo 26, do versículo 3 ao versículo 12. Eu não vou explicar, não vou explanar nada. Eu quero que você receba como uma palavra profética, seja ela toda, seja parte dela, aquilo que o Espírito Santo direcionar para o teu coração, receba. Olha o que o Senhor te diz nesta noite: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa. A terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Aplauda o Senhor e diga: eu recebo isso em nome de Jesus.
Bem forte como ele merece ser aplaudido. Alguns detalhes são interessantes nessa história. Primeiro, não havia Bíblia. Vocês concordam? Ele andou com Deus e não havia uma palavra escrita. Mas um detalhe precisa ser dito aqui. Ele era da linhagem de Sete, não de Caim. Ele era de uma linhagem abençoada. Ele era de uma linhagem que conhecia a Deus. E naquela época os homens eram chamados de homens livros. Eles eram os livros, porque eles iam passando de pai para filho o conhecimento de Deus. Ouça, o conhecimento de Deus era passado de pai para filho. Era deixado um legado espiritual. Só que, mesmo que isso acontecia, nós vemos que Enoque não se acomodou ao comum. Ele entrou para o sobrenatural. Queridos, veja comigo esses 2 versículos de Judas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Deixa eu explicar aqui um pouquinho de teologia, preciso explicar. Existia ou existiu ou existe até hoje um livro, só que está em museus, em colecionadores. Primeiro Enoque, o livro de Primeiro Enoque. É um livro pseudo-epígrafo. O que é um livro pseudo-epígrafo? É quando alguém escreve e diz que foi outro alguém que escreveu. Então esse livro é do ano 400 da igreja. Não é da época de Enoque, mas alguém o escreveu e atribuiu a Enoque. Então o livro não é considerado um livro verídico e inspirado. Mas essa história de Enoque é uma coisa de tradição do judeu. Ele falou sim essas palavras. Ele não deixou nenhum livro escrito. Até porque a escrita veio algum tempo depois. Mas ele deixou essas palavras registradas. E que palavras são essas? Por favor, coloque de novo, eu não vou ler, mas aqui está falando simplesmente de Jesus. Quem vem com milhares de santos para julgar? É Jesus. O que eu estou querendo dizer para você? Quem anda com Deus tem revelações de Deus. Os segredos de Deus estão à disposição de quem anda com Ele. Então nós vemos aqui um homem que foi profeta. Um homem que não se acomodou ao comum, ao fácil. Óbvio que ele teve comunhão com Deus. Óbvio que ele tinha uma vida de santidade. Óbvio que ele tinha uma vida de testemunho, porque o texto diz que ele teve testemunho de que agradou a Deus. Então, como eu disse, é um texto tão curto, mas tão rico em verdades para nós. Repito, querido, eu não estou falando para você ser um Enoque. Que bom se você conseguisse, se eu conseguisse atingir esse nível. Porque, gente, nós estamos falando de uma espiritualidade muito grande. É um mistério, ninguém sabe explicar por que o Senhor o tomou dessa forma. Óbvio que a questão é santidade, de vida com Deus. Ele andou com Deus, mas, gente, foi um nível muito alto. Registrado na Bíblia, nós vemos 2 homens que não experimentaram a morte: Enoque e Elias. Alguns estudiosos entendem que aquelas 2 testemunhas do Apocalipse são justamente Enoque e Elias. Não se pode afirmar, mas há uma possibilidade, porque
Na Bíblia são os dois que não experimentaram a morte, como todo ser humano experimenta. Houve uma transformação nos seus corpos. Lógico que eles não foram assuntos ao céu, ou não subiram ao céu com esse corpo carnal. Houve uma transformação, porque a própria Bíblia diz que carne e sangue não entram no reino dos céus. Então eles passaram por uma transformação. E eu tenho uma boa notícia para você. Muita gente vai ter esse privilégio também. Muita gente vai ter esse privilégio. Daqui a pouquinho eu vou falar por quê. É interessante uma coisa que eu queria falar também sobre Enoque. O texto diz que ele não foi encontrado. Queridos, simplesmente ele desapareceu. E nós vemos que ele tinha filhos e filhas. Consequentemente tinha esposas. De repente ele não foi visto mais. Então ele foi procurado. Não responda para mim, responda para você mesmo. Se você desaparecesse, sentiriam a sua falta? Não no sentido de não perceber a sua ausência, mas de sentir falta de você. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus faz falta. Enoque fazia falta para a família dele. Quem sabe ele tinha uma palavra sempre agradável, tinha sempre bons conselhos. Ele andava com Deus, ele tinha uma vida santa, ele tinha uma vida exemplar. Então é óbvio que ele era amado. Talvez não por todos, mas por quem que ele não seria amado? Porque quem andava errado. Porque quem anda errado não gosta de quem anda certo. Incomoda. Só o fato, às vezes você não precisa fazer nada. Só o fato de você existir já incomoda pessoas. Uma vez tinha um homem que falava tanto mal da Bíblia. Só falava mal da Bíblia. Ele encontrava um crente e falava mal da Bíblia. Um crente que ele trabalhava. Todo dia começava a falar mal da Bíblia. E o crente perdeu a paciência e falou: rapaz, mas por que você fala tanto? Deixa a Bíblia quieta, deixa a Bíblia em paz. Por que você fala tão mal dela? Ah, eu vou falar a verdade. É porque ela não me deixa em paz. Por causa do que está escrito nela. As pessoas odiavam Jesus. Quem andava errado. Só olhar para Jesus, ele não precisava falar nada. Mas se tem aqueles que odeiam, quem anda certo, ou pelo menos procura andar certo, gosta de quem anda certo. Então Enoque era amado, sim. Enoque fazia diferença. Enoque fazia falta. Mas ele não foi encontrado. Porque Deus para si o tomou. Ele era tão especial. Aí eu repito, estou sendo franco. Não sei se atingiremos esse nível. Mas Deus ainda chama pessoas para andar com Ele. Vou repetir. Deus ainda chama pessoas para andar com Ele. 1 João. Se, condicional, se, porém, andarmos na luz, Deus é luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É por isso que nós cantamos aqui: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus tem um plano com você. É claro que vai depender de você aceitar ou não esse plano. Deus te deu o livre-arbítrio, mas da parte de Deus,
eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor. Às vezes, esse espelho pode estar um pouco empoeirado, pode estar um pouco sujo, mas é só passar um pano que ele reflete de novo. Talvez você cometeu alguns erros, você cometeu alguns pecados, mas o que Davi escreveu? Senhor, lava-me com isopo e ficarei puro. Isopo era uma planta usada na época para limpar. Hoje, nós temos um sangue ao nosso favor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, se houver arrependimento. Hoje de manhã na escola bíblica eu estava falando aqui aos irmãos que na evangelização, com mansidão e respeito, como nós falamos, conforme 1 Pedro 3, 15 e 16, com mansidão e respeito, mas nós temos que apontar o pecado das pessoas. Evangelizar é isso. Por que as pessoas falam? Eu não mato, eu não roubo, não falo mal de ninguém, sou bonzinho, o céu está me esperando. E é um engano. Então nós temos que apontar para elas que diante da palavra eles estão em pecado. Por quê? Como eu disse, uma pessoa que não tem consciência de que tem uma doença grave, por que ele vai ficar grato por um remédio caro que existe? Ele não tem consciência, ele está doente. Por que ele vai se alegrar ao saber que tem? Então nós ficamos falando de Jesus, pode observar, olha, Jesus veio e morreu por nós. As pessoas, por quê? Morreu pelo assassino, morreu pelo estuprador. Eu não, eu sou bonzinho, sou boazinho, eu faço tudo certinho, eu sou uma pessoa correta. Aí você tem que mostrar para ele, lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então evangelizar, por isso que eu sou contra esse pseudo-evangelho de hoje em dia, que só fala de bênção, que só fala de vitória, que só quer abençoar as pessoas. A pessoa está em pecado e os pastores só querem abençoar, só abençoar. Não se fala mais sobre pecado. Mas o evangelho não é isso. Então, nós precisamos mostrar, as pessoas precisam ter noção de que são pecadoras e que precisam da graça de Deus. E Deus continua chamando pessoas. Então, se Ele fala, se vocês andar na luz, como Ele está na luz, ou seja, é possível andar na luz. É possível nós andarmos, assim como Enoque. Repito, você não precisa talvez atingir o nível dele, mas hoje, pela graça de Deus, por esse sangue derramado ao nosso favor, sobra muito pouca coisa para você fazer. Sobra muito pouca coisa, porque nós somos salvos pela graça. Mas esse pouca coisa, eu coloco uma aspas, é você não pecar deliberadamente. O pecado na vida do cristão é um escorregão, um acidente. Você está toda hora batendo a perna na mesinha da sala. Tem hora que a gente bate o dedinho, fica, ou o dedão, canela, mas é um acidente, é de vez em quando. Você não queria, aconteceu. O pecado na nossa vida é um acidente. Agora, quando você chega e fica chutando a mesa, arrebentando a sua canela na mesa, você vai reclamar do quê? Então você não vai ficar pecando. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não peca. No original significa não vive pecando. O pecado não é mais uma atividade normal, uma atitude normal na vida dele. Então é disso que eu estou falando. Isso você pode fazer. Talvez você não atinja uma espiritualidade tão grande a ponto de ser transladado como Enoque foi, mas que nós vamos ser arrebatados, vamos. Amém? Que nós vamos ser arrebatados, vamos. Mostra para eles aí, Tabarino. Depois nós. Quero ouvir um brado de júbilo depois. Até para pensar que a mensagem está boa. Vou me ajudar um pouco. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Aleluia. Então,
Então, queridos, não é um privilégio só de Enoque, não. Dá para andar com Deus, dá para ousar ser diferente em meio à corrupção geral. Não importa casamento, não importa namoro, não importa noivado, não importa... não, ficar é bom não ficar. Quem ficar corre o risco de ficar. Mas relacionamentos, enfim, amizades, nada disso. Isso não é estorvo para você andar com Deus. Filhos, esposas, família, irmãos de igreja. Irmão, você quer andar comigo? Nós juntos andamos com Deus? Vem comigo. Você não quer dar licença que eu quero dar com Deus. Porque eu não vou perder a minha salvação por tua causa. Amém? E não perca a tua por causa de mim também. Mas de preferência, vamos andar juntos e vamos andar com Deus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor e glorifique o Senhor.